No ar, radar de notícias. Prestação de serviços. Utilidade pública. Já conosco no estúdio, o vereador Laércio Santos, do DEM. Bom dia, vereador. Bom dia, Pedro. Bom dia, Rodrigo. Bom dia a toda a sua equipe. Bom dia ao público. Vereador, só vou pedir uma parte. O ex-vereador americano, o presidente da Agorocop, informa aqui que o velório do Gustavo, o taxista, foi encontrado morto lá na represa Nazaré. O velório dele está sendo ali no Primavera 1, Sala 4. Né? Otávio Braga de Mesquita, nas proximidades do Tabuão, Praça 8, ali próximo à Praça 8. Então, nosso sentimento da família do Gustavo, diz que ele é filho do Dias, da Casa do Taxista. O pai dele é muito conhecido entre a categoria. É triste, muito triste, nosso sentimento da família. Vereador Laércio Santos, o senhor estava lá na sessão quinta-feira, a sessão tensa, culminou lá com o encerramento dos trabalhos. O presidente da Câmara soltura, irritado, o líder do governo irritado. O que aconteceu, vereador? Na verdade, eles acabaram se desentendendo, porque havia uma conversa de encaminhamento do expediente da sessão extraordinária, inclusive para a votação das contas do prefeito, né? O Almeida. Do Almeida, do ex-prefeito, desculpe. Pois não. E aí, me parece que o nosso colega Wesley Casaforte, ele não cumpriu o que foi convencionado e acabou pedindo verificação de quórum. Ele atravessou no samba. Atravessou. E não foi o encaminhamento que tinha sido definido anteriormente, e acabou que o nosso presidente Eduardo Saltur suspendeu os trabalhos para conversar com os vereadores. E em razão dessa suspensão, acho que você até publicou que estavam lá na porta do banheiro conversando. Na verdade, eles se reuniram ali na anteporta de entrada ao banheiro e acabou o Eduardo Saltur retornando aos trabalhos e me parece que um pouco tenso e encerrou os trabalhos tanto da sessão ordinária como também eventuais sessão que poderia ser aberta, que seria a chamada sessão extraordinária, e hoje nós teremos a continuidade dos trabalhos. Eu não entendi, o vereador Wesley errou por ingenuidade, atravessou por ingenuidade ou foi por encomenda? Eu não posso, ele que teria que vir aqui explicar para ti, né, Pedro, porque eu penso que ele deve ter conversado com o líder do governo, porque estavam juntos lá, são do mesmo partido, então eu não entendi também o porquê que tomou esse rumo, sendo que os trabalhos corriam na absoluta normalidade. Muitas das vezes, Pedro, ocorre o pedido de verificação de quórum com o intuito de derrubar a sessão e não tem a mínima necessidade. Aí quando chega na sessão seguinte, eu sou muito crítico a isso, quando chega na sessão seguinte, alguns colegas, principalmente o vice-líder do governo, chega até a gente e fala, vamos encaminhar, vamos acelerar os trabalhos, e eu sou contrário. Eu sou contrário porque a gente organiza toda a agenda da gente, se comparece até a sessão, quando você menos espera, derruba a sessão por motivos casuísticos ou motivos que você não sabe quais são. E aí chega numa sessão seguinte, vamos acelerar. Então eu sou contrário, eu acho que a gente precisa deixar os trabalhos fluir, até porque entre 14 e 18 horas tem muito tempo para a gente agir dentro da Câmara, sem necessidade de agir de forma tão assodada. Vereador, você acha que, independente de questão partidária, está faltando diálogo entre os vereadores ali para se acertarem? Por exemplo, o projeto do ISS, projeto importante, aí, polêmico, era para ser votado naquela sessão. E acabou ficando para hoje, o prazo está se esgotando. Está faltando consenso aí, faltando conversar mais? Rodrigo, o diálogo está faltando desde fevereiro, quando iniciou o período legislativo. Não se conversa dentro da Câmara Municipal. Muitos colegas ali vêm com intuito na imposição, e não é desta forma. Porque se vem na imposição, pode ter certeza que o revide passa a ser de tal forma. Então eu acho que precisa, é uma casa de lei, é uma casa democrática, mas nem sempre. Nem sempre. Você vê umas atitudes lá do líder de governo que fica com o dedo no olho de cada vereador. Eu não aceito esse tipo de postura. Eu não aceito, eu não estou ali para esse tipo de situação. Mas você já deve ter visto postura dessa natureza. Eu acho que nós precisamos dialogar nos bastidores que eu digo na reunião de trabalho, e ir para a sessão de forma uniforme. Isso não existe hoje uma uniformidade. Existe, na verdade, um se achando melhor que o outro. E ali ninguém é melhor do que ninguém. O que teve 7.000 votos e o que teve 2.000 votos são todos iguais, todos são representantes da população. Então a gente precisa trabalhar de forma respeitosa, de forma urbana, e não simplesmente ouvir, como eu ouvi o entrevistado anterior aqui,
se reportando à fala do nosso colega Geraldo Celestino, que o projeto já está pré-aprovado com 25 votos. Isso é feio para a cidade, isso é feio para a Câmara Municipal, significa dizer que o Legislativo não tem autonomia, né? É isso que tem ocorrido na cidade de Guarulhos. Agora os colegas vereadores precisam ver isso. O senhor tem uma crítica então ao líder do governo, que é o vereador Eduardo Carneiro, então? Tenho uma crítica, porque ele precisa ter um diálogo mais urbano, mais altura, ouvir e não simplesmente impor, né? A gente precisa. Eu costumo dizer, eu sou totalmente defensor do diálogo. Na gestão anterior, nós tínhamos lá o Samuel Vasconcelos, não sou a favor do então vereador, da postura do vereador, mas ele como líder de governo ali, do então prefeito Sebastião Almeida, ele tinha um diálogo urbano, conversava, ouvia as divergências e respeitava. Agora o doutor Eduardo Carneiro, em muitas situações, ele vem de forma imposta, e não é por aí, não é por aí, aí cada dia vai ficando pior o dia dentro da casa. Se for para ir para o embate, eu estou preparado, mas não pode ser desta forma, quem perde é a cidade. O senhor vai votar contra ou a favor do aumento do ISS? Pedro, eu já venho defendendo, e eu sou uma pessoa que eu defendo a eficiência no serviço público, a qualidade do serviço público. E quando a gente fala de eficiência, não é só o bom trabalho do servidor que está lá dentro para atender o munícipe que procura o serviço. A eficiência, eu digo, cobrar de quem paga, cadastrar as empresas que não recolhem, ver quem está recolhendo de forma eficiente. Eu sou a favor nesse sentido. Atendeu esses requisitos, vamos buscar melhorar no que diz respeito às alíquotas. Agora, com a simples desculpa de que eu preciso adequar a lei complementar e aumentar em muitas atividades 150% o ISS de 2% para 5%, me desculpe, eu não me sinto confortável representando a população guarulhense em votar nesse projeto da forma que está. Minha posição vai ser contrária. Pedro, na última semana que nós debatemos muito uma questão entre procuradores não, desculpa, agentes fiscais e inspetores fiscais, e o senhor é bem atento a essa situação. Quem é que está com a razão ali? Rodrigo, é um imbróglio muito grande. É um imbróglio muito grande que envolve a atividade dos atuais agentes fiscais e os inspetores fiscais. Existem diversas liminares. Eu acho que precisa sentar e buscar um consenso e adequar a atividade de ambos. Infelizmente, foram liminares, legislação mal feita e trouxe essa dúvida jurídica. O que a gente não pode é simplesmente esvaziar a atividade dos agentes fiscais, como vem fazendo o secretário de Fazenda, e simplesmente colocando esses agentes fiscais, que são cargos qualificados, com salários muito acima da média em razão da formação que eles têm, e simplesmente colocarem eles para fazer serviço burocrático como tem ocorrido na Secretaria. Isso é um grande absurdo. Sou a favor de melhorar a atividade dos inspetores, de qualificar, de dar mais atribuição, mas a gente precisa dialogar e não simplesmente, inclusive tive numa reunião com alguns deles, junto com o secretário de governo, expondo exatamente esta perseguição que vem ocorrendo dentro da secretaria. Não sou a favor desse tipo de postura, sou a favor do diálogo. Tanto nós vereadores temos que ter diálogo e acesso com o prefeito, como também os secretários precisam ter o diálogo com seus funcionários. E isso não vem ocorrendo, simplesmente esses agentes fiscais estão sendo perseguidos dentro da secretaria. Isso é um absurdo. Eu espero que o prefeito chame essa responsabilidade para si e resolva isso o quanto antes, que a gente precisa de uma paz na secretaria, melhorar a arrecadação, eficiência. Nós não precisamos ficar trabalhando na briga de funcionário. Eu acho que isso precisa ser resolvido antes que vá parar no judiciário, né? O Jairo do Macedo fala que a produtividade paga aos inspetores fiscais, que aliás está nesse projeto, né, vereador? Sim. Ele não a considera justo. Ele acha que então todas as categorias da prefeitura deveriam ter também a produtividade remunerada. Nós já temos os procuradores, agora temos os inspetores. Vamos criando precedentes. É isso que eu venho falando, vamos criando castas dentro do funcionalismo público, né? Isso é algo que já veio na legislação de próximos de uns 10 anos que foram criados. Eu tenho minhas ressalvas com relação a isso. Eu acho que a gente precisa melhorar a arrecadação. Você precisa criar incentivo, né, Pedro? Igual um departamento de venda de uma determinada empresa. Ela também precisa criar incentivo. Então é bem discutível, é defensável essa situação, tanto para um lado como para o outro. Agora, o detalhe é que quando se criou esses plus para esses
inspetores, tinha muitos inspetores que estavam licenciados há quase 10 anos e recebendo. Então é isso que nós precisamos verificar. Eficiência, qualidade, não simplesmente trazer um aumento de carga tributária, passar para as empresas, a agência de emprego, por exemplo, que aumentar de 2% para 5%. Não vai suportar. Vai forçar a sonegação. Não é isso que nós queremos. Nós queremos um crescimento linear, a favor de todos. Não sei como que os cartórios não se manifestaram. Os cartórios também vai ter um aumento de 2% para 5%. Eles vão repassar. Não é exatamente. Vão repassar. O cartório... E no cartório a gente não tem como fugir. A clientela do cartório é obrigatória. É obrigatória, não tem como fugir. Não tem. Entendeu? Então, aquela conversa inicial, que era 2, 3 categorias, não é? São várias categorias. Tem 2 que estão sendo reduzidas. Também eu gostaria de saber o porquê. Uma é de eventos e buffet. Por que está sendo reduzido? Na justificativa não veio. Então, essas minhas argumentações. Por que votar tão rápido? Nós precisamos entender os porquês. E os porquês não foram esclarecidos para a gente. Meu posicionamento já é conhecido. O secretário de Fazenda, o Peterson Rua, não se manifestou corretamente, então? Não, de forma alguma, em absoluto. Simplesmente ele impôs essas mudanças, tratou as questões em 2 processos administrativos que eu pedi vista. Não encontrei a justificativa dentro dessa documentação. Infelizmente está na pauta de hoje, vamos ver o que acontece. Agora eu quero fazer uma pergunta para o advogado, não para o vereador. Com essa nova lei trabalhista, tem surgido muitas dúvidas. Semana passada nós debatemos aqui a respeito da questão de um advogado, um juiz que deu um ganho de causa contra um trabalhador no primeiro dia que a lei foi colocada em vigor. Como funciona isso, vereador? Se a pessoa entrou com ação antes da nova lei, ela deve ser julgada pela lei antiga ou já pode ser julgada pela nova? Rodrigo, essa mudança que ocorreu, ela trata de 2 situações. Trata do chamado direito material, que são as regras que todo trabalhador e empresa deve seguir, e também trata do direito processual, o meio de proceder, como que o advogado, o juiz, o promotor vai agir com relação a esta situação. No que diz respeito ao direito material, essa lei passou a valer a partir de 11 de novembro. Ela não pode retroagir para os contratos então em vigor. Só poderá haver alguma mudança se houver um aditamento, uma retificação dos contratos desses trabalhadores, como assim eu entendo. Agora, no que diz respeito à lei processual, os processos então vigentes, quando o juiz vai decidir, ele já pode aplicar a lei no que diz respeito se tem que pagar custas, se paga honorários, que passou também a ter honorários advocatícios nesse tipo de processo. Até dia 10 de novembro não havia honorários de sucumbência, agora também passou a existir. Então, existe uma divisão, Rodrigo, direito material e direito processual. Por isso que o juiz decidiu desta forma. Eu já tive processo do meu escritório de advocacia que essa semana saiu sentença já impondo satisfação de honorários advocatícios de processo entrado no passado. Então, direito material, direito processual. Direito material, a lei não pode retroagir. Perfeito. O direito processual se aplica nos processos novos e os anteriores também. Vereador Laércio Santos, nós temos uma polêmica circulando desde semana passada sobre uma contratação emergencial de uma empresa para manutenção lá do aterro sanitário. Como é que o senhor observa esse assunto? Eu observo com um pouco de estranheza, notadamente por conta da falta de capacidade da empresa que não está demonstrada, o capital social dela que foi alterado em pouco tempo, o objeto social dela não se identifica com as atividades do segmento, e o que estranha também é o endereço, no mesmo endereço do secretário de governo. Então eu acho que essas questões precisam ser, caberia até uma explicação formal por parte do governo, porque está soando de bastante estranheza. E nós, como vereadores, em qualquer resquício de dúvida, nós temos que aprofundar ao bem da nossa cidade. Não quero aqui acreditar que tenham feito de forma maldosa. Talvez uma justificativa vem trazer todo o esclarecimento que a gente precisa. Agora, o que não pode é simplesmente a gente ficar acompanhando a questão só pela mídia, pela rede social, e o governo não trazer uma nota oficial a respeito. Eu aguardo essa nota oficial também. Agora, vereador, a empresa não deveria ter um atestado de capacitação, alguma coisa assim? Eu acho não. É requisito da legislação, né, Pedro? Quando você se apresenta, você tem que trazer todo esse documento idôneo. E
Não sei se eu não tive acesso à documentação, o que eu tive é o que você também teve. A gente espera que o governo realmente venha demonstrar. Se tem, é simples, demonstre, mostra para você, mostra para outros meios de imprensa e vamos trabalhar em paz. Não simplesmente ficar se ocultando, se escondendo. Isso é muito ruim, é muito estranho para a administração. Eu sei que o nosso prefeito tem a boas intenções de cuidar da cidade, todos nós queremos ajudar, mas a gente precisa agir em conjunto. E nós conhecemos também a idoneidade da secretária Loredana Glasser. Já temos informações que ela está irritada com esse assunto também. Com certeza. Né? Então, eu acho, concordo com o vereador, a prefeitura já deveria ter se manifestado oficialmente. Exatamente, até para não dar margens para mais dúvidas ainda. Pelo texto que nós lemos nas redes sociais, é um texto escrito por algum advogado, perceptível, né? E tem alguma ligação, eu suspeito que tem alguma ligação com a rede. A rede está sendo muito hábil na oposição, melhor que no governo. Está quente, lembra daquele brincadeira passada? Está esquentando, hein? Bom, obrigado, vereador Laércio Santos. Eu que agradeço a oportunidade, quando puder a gente está aqui para dialogar os assuntos da cidade. Obrigado. Vamos acompanhar a sessão de à tarde, né? Com certeza. Tá certo. 7h48, 2 minutos, voltaremos.